como reagir diante do maior problema de sua vida. O Salmo 55, versículo 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando lemos a Bíblia, muitas vezes não temos uma compreensão completa sobre o que está sendo lido, porque não conhecemos, às vezes, a história sobre este relato. Eu quero convidá-lo a meditar um pouco sobre esse versículo. Aqui é um versículo de vitória. Entrega os teus cuidados ao Senhor, Ele te susterá. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. A palavra abalado significa destruído. Jamais permitirá. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos reagindo de acordo com o que a Bíblia nos ensina diante dos problemas que enfrentamos. Davi aqui estava correndo risco de morte. Ele estava sendo ameaçado. Queriam tirar-lhe a vida, ele era rei. E ele estava, então, correndo o perigo de ser morto, porque havia pessoas interessadas em destituí-lo, em tirá-lo do trono. E então, ele busca a Deus. A palavra que ele usa aqui nesse texto é uma palavra de sofrimento, de dor. Ele diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me. Ele está aqui realmente buscando a salvação em Deus, buscando a proteção em Deus. Ele está desesperado, como ser humano. Isso é normal. Quando atravessamos dificuldades, nós ficamos desesperados, porque todos nós somos seres humanos. Então, eu quero te convidar a pensar como devemos reagir diante dos problemas mais difíceis que enfrentamos em nosso viver. O que aconteceu com Davi? Antes de ele dizer, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, ele teve algumas reações que não eram agradáveis. A primeira reação que ele teve, e o texto nos reporta sobre isso, ele diz assim: me dá vontade de fugir. Ele pensou, se eu tivesse asas como a pomba, e eu fugiria da procela, da tempestade, fugiria do problema. Essa foi uma reação que ele teve. Ele estava sofrendo, e a primeira reação que ele teve foi de pensar em fugir. Mas não é a reação correta para aquele que confia em Deus. Nós não podemos fugir dos nossos problemas, nós temos que enfrentá-lo. E ele então, mesmo tendo essa reação, reconheceu que ele não podia fugir, ele tinha que ficar lá no palácio e enfrentar a situação. Depois então, ele estava, por causa dos problemas, amargurado, o sofrimento era tanto, ele começou a sentir ódio, começou a sentir ira, e ele chegou a fazer uma oração tão terrível. Ele disse: se os meus inimigos descessem vivo à cova. Ele queria enterrar os seus inimigos vivos. Tal era o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza. Não era uma reação correta. Fugir não adiantava nada. Pensar em matar os inimigos também não traria paz à sua vida. O importante é termos uma reação correta, sempre que nos defrontarmos com os problemas da vida. Ele chegou a uma reação de plena confiança no Senhor. Essa é a reação positiva. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje. Então eu quero dizer o seguinte, assim como Davi, não fuja do problema. Não tenha uma reação negativa de ódio, de ressentimento, de amargura. Pelo contrário, confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe.